você continua firme aí? No primeiro bloco de acentuação gráfica, eu falei a respeito da regra geral. Nós vimos quando é que a gente vai acentuar as oxítonas, as paroxítonas, os monossílabos tônicos e as proparoxítonas. Vamos enfrentar agora a regra geral, as regras específicas, melhor dizendo. E a primeira regra específica que eu trouxe aqui são ditongos abertos. O que é ditongo aberto? Naquele primeiro bloco, eu falei para você que o ditongo é o encontro de uma vogal, mais uma semivogal ou de uma semivogal mais uma vogal. Ok? Mas o que é ditongo aberto? O ditongo aberto é aquele que na pronúncia sai todo o som pela boca, nada pelo nariz. Quando você fala mãe, você tem ditongo, mas não é um ditongo aberto. Né? Mãe, ó, tem o nariz sendo mãe, mãe. Né? Então, os ditongos abertos ei, oi, el, eles recebiam um acento gráfico, independente da posição em que aparecesse. Então, essas palavras aqui, ó, ideia, joia, assembleia, heróico, todas essas palavras tinham um acento aqui, ó, ideia, joia, assembleia, heróico. Tranquilo até aqui. Porém, veio a reforma ortográfica. A reforma ortográfica ela é de 1990, mas foi sancionada somente em 2009, porque no Brasil as coisas andam muito rápidas. Então, em 2009, 10 anos depois, eles sancionaram. Aí, o que eles fizeram? Continuaram aceitando as duas regras, a anterior e a nova, até 2015. Chegou 2015, eles falaram, agora é só reforma ortográfica. Então, veja bem, ditongos abertos, independentemente da posição em que aparecesse, você tinha que colocar o acento. Então, ideia, joia, assembleia, heróico, herói, coronéis. Independentemente da posição em que aparecesse, você tinha que colocar o acento. Veio a reforma ortográfica, e olha o que disse a reforma ortográfica. Com a reforma ortográfica, o ditongo aberto caiu nas paroxítonas. Nas paroxítonas. Então, essas palavras que eu coloquei aqui em cima, vocês vão perceber, vou pegar uma delas aqui como exemplo, vamos pegar a ideia aqui e vamos separar silabicamente a palavra ideia. Ó, ideia. Então, a sílaba tônica é dei. Essa palavra, então, ela perdeu acento, porque ela entrou nessa regra aqui, ó, com a reforma ortográfica, o ditongo aberto caiu nas paroxítonas. Mas essas palavras que eu coloquei aqui, ó, herói, mói, anéis, céu, elas não são paroxítonas. Então, o ditongo aberto persiste aí. Tem que ficar atento a isso, né? Então, se eu pergunto para você, a palavra chapéu perdeu acento? Não, porque o el, que é o ditongo aberto, está no final da palavra. Esse é um macete que você pode utilizar. Se o ditongo aberto estiver no final da palavra, ele continua. Olha só, herói, mói, anéis, perceba que o ditongo aberto está no final. Já aqui, ó, ideia, joia, assembleia, heróico, são palavras em que o ditongo aberto está na posição paroxítona, não está no final da palavra. Então, fique atento a isso aí. Próxima regra é a regra do hiato. O que é hiato? Se a pessoa tem dúvida do que é hiato. Hiato é a separação de duas vogais. Elas estão juntas na palavra ali, mas numa divisão silábica ficam em sílabas distintas. Como eu disse no bloco anterior, para você saber quantas sílabas tem uma palavra, você tem que contar vogais. Por que a palavra pai é indivisível? Ela não tem duas vogais. Tem, Flávio, o A e o I. Não. O A é vogal e o I aí é semivogal. Tanto é que ele não tem força suficiente para sustentar uma sílaba. Ele se apoia no A. Muito bem, então hiato. Acentuaremos o I e o U, seguido ou não de S, desde que sejam a segunda vogal tônica do hiato. Então, olha aqui, ó, saúde. Vamos separar silabicamente a palavra saúde. Sa, U, D. Vamos ver se encaixa? Sa, U, D. Uma vogal aqui, outra vogal aqui. Então, nós temos hiato. Qual que é a sílaba tônica? O U. Então, o U é a segunda vogal tônica do hiato? Sim. Flávio, mas isso é importante? É, muito importante. Porque, veja bem, já caiu em prova essa palavra aqui, ó. Podíamos.
E eles perguntaram o seguinte: na palavra podíamos, o acento se justifica pelo mesmo motivo que a palavra faísca. Não me recordo se era faísca, não. Podíamos, eu sei que era. Aí continuaram. Regra do hiato. Bom, para ser regra do hiato, nós temos que ficar atento. Primeiro tem que verificar se tem hiato e segundo verificar se o I ou U são a segunda vogal tônica do hiato. Então vamos lá. Podíamos, separando silabicamente, vai ficar assim, ó. Po, di, a, mos. Não resta dúvida que existe aqui um hiato. Só que o acento de podíamos é pela regra do hiato? Não, porque para ser regra do hiato, o I e U tem que ser a segunda vogal tônica. Flávio, então qual que é o motivo? Proparoxítona. Então aqui você tem regra da proparox. Proparoxítona. Para ser do hiato, o I e U tem que ser a segunda. Então é o que acontece aqui, ó, em saúde, é o que acontece em faísca, é o que acontece em baú. Flávio, mas você falou que oxítona terminada em U não tem acento. E baú é uma oxítona terminada em U. Realmente é uma oxítona terminada em U. Só que veja bem, em baú você tem hiato. Em urubu você não tem hiato. Então a regra do acento em baú é pela regra do hiato. Urubu você não tem motivo, que embora seja uma oxítona não tem acento, a não ser que seja hiato, beleza? Muito bem. Faísca, vamos separar a faísca aqui para você enxergar, ó. Fa, is, ca, ok? Baú, ba, u, tranquilo? Balaústre, ba, la, us, tre. Então, o fato de formar a sílaba com S não muda nada, o acento continua. Observação aqui que eu coloquei em razão da reforma ortográfica. Verbos terminados em OA e OE, né, perderam acento. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, antes, voo tinha acento, voo, né? Não tem mais acento, tá? Vou, é hiato? É, mas perdeu o acento. Vamos tirar o acento aqui, ó. E aconteceu também, que eu vou colocar isso aqui para vocês, cre, de, le, ve. O que é isso? Presta atenção aqui, ó. Os verbos que formam essa palavra, que é um neologismo, credelever, também perdeu acento. Na terceira pessoa do plural, do presente, você coloca assim, ó, eles creem, eles deem, do indicativo ou do subjuntivo, né? Creem, deem, leem, veem. Então, perdeu o acento também, tá? Então, vou colocar aqui, ó, perderam o acento. Um exemplo. Olha, ó, creem, não tem mais acento. Então, os verbos terminados em OA e OE, na primeira pessoa do presente do indicativo, você colocava um acento circunflexo no primeiro O. Voo, enjoo, remou. Com a reforma ortográfica, não tem mais acento. Tiraram o acento também do hiato do grupo credelever. Para lembrar de quais verbos? Crer, dar, ler e ver. Não tem mais acento. Isso foi em razão da reforma ortográfica. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo caso aqui. Exceções. Seguido de NH. Então, se o hiato for seguido de NH, você não vai colocar acento. Ninguém vai colocar acento em rainha. E se você separar silabicamente, ó, ra, i, ra, i, nha. Perceba que de fato é uma exceção, porque se você pensar, ó, o ra aqui é o a que é a vogal, o i é outra vogal. Você tem então hiato. E o i é a segunda vogal tônica do hiato. Em moinho. Moinho. Também cai na mesma regra, ó.
você tem aqui uma vogal, o I também é uma vogal, você tem então hiato, mas mesmo assim você não vai colocar acento. Por quê? Porque é seguido de NH. Tranquilo até aqui? Muito bem, vamos para a próxima exceção. I e U formando sílaba com L, M, N